porque somente faltam 7 anos para o final deste período. Oxalá nós sigamos em paz durante este período, porque se conseguirmos fazer isso, segundo Chico Xavier, nós entraríamos mais rapidamente no mundo de regeneração. Essa era uma das previsões do Chico. Agora, eu, fazendo o papel de advogado do diabo, perguntei a ele: e se acontecer o contrário, Chico? E se a humanidade, infelizmente, optar pelo caminho da guerra nuclear, que seria a pior hipótese? O que será de nós? E ele então falou comigo: ah, meu filho, se o homem começar uma terceira guerra mundial, ele vai começá-la, mas quem vai acabá-la é a própria Terra. Cansada dos abusos do homem, a Terra abrirá suas entranhas e nós teremos cataclismos terríveis que avassalarão toda a Terra. E citou terremotos, citou, naquela época se falava maremotos, hoje a gente fala de tsunamis, né? Citou isso, citou vulcões extintos há muitos que entrariam em erupção. E de tal forma ele nos disse, que mencionou que todo o hemisfério norte da Terra ficaria comprometido, de forma tal que nós teríamos no hemisfério sul, onde situa-se o Brasil, a Austrália e a África do Sul, nós teríamos um grande fluxo migratório das populações sobreviventes da guerra e dos cataclismos terrestres que iriam habitar, conviver conosco. E há uma coisa curiosa, porque aí eu me espantando e falando com ele: Chico, mas o Brasil não é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? E ele falou comigo: uai, Geraldinho, você quer privilégios para a pátria do Evangelho, quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, viveu junto à dificuldade a vida inteira, foi vilipendiado, perseguido, crucificado na cruz entre 2 ladrões? E nós somos privilegiados por quê? Se queremos ser a pátria do Evangelho. Talvez aí, nós brasileiros, católicos, protestantes e espíritas, porque todos nós nos baseamos no Evangelho do Cristo, é ou não é? O Evangelho é o mesmo. Talvez aí sejamos chamados a dar o testemunho da nossa fé. Esta fé que estamos estudando, para a qual estamos nos preparando no mundo de regeneração, será provada. Afinal, temos ou não temos compromisso com Cristo? Receberemos ou não receberemos bem os novos moradores? Há uma entrevista muito curiosa do Chico em que ele diz assim, isso está também publicado em livro, ele diz assim: o Brasil tem capacidade, segundo os nossos instrutores espirituais, de abrigar no 5º século da sua existência. Olha, nós já estamos no 5º século da nossa existência. O Brasil foi descoberto em 21 de abril de 1500, não é assim? Portanto, nós já estamos no 5º século da nossa existência. E o Chico diz, segundo Emmanuel, o Brasil tem condição de asilar até 900 milhões de habitantes, no 5º século da nossa existência. Ora, vamos fazer um cálculo matemático, não é? Hoje nós somos o quê? 180 milhões? 190? Alguns falam em até 200 milhões de habitantes. Mas para 900 milhões é um pulo imenso, faltam 700. De onde virão 700 milhões de habitantes que habitarão, que se asilarão no Brasil, segundo Chico Xavier? De onde virão? Será que a fertilidade das nossas mulheres explodirá de tal forma que cada uma delas terá 20 filhos de uma vez? Impossível. Não é? Então, é por isso que precisamos estudar a obra de Chico Xavier. E aqui eu faço uma convocação a vocês, que estudem especialmente as obras de entrevistas. Por exemplo, a doutora Marlene fez uma obra magnífica, Lições de Sabedoria. Chico Xavier, nos 25 anos,
não é isso, Maria? 23 anos da Folha Espírita, onde ela coloca várias entrevistas de Chico Xavier. E nós catalogamos, são vários livros de entrevistas, são mais de 50 livros de entrevistas. Nessas entrelinhas a gente descobre pérolas, que são avisos preciosos da espiritualidade sobre o nosso futuro. Não é? Nós vamos ver que essas informações, elas não estão somente também na mediunidade de Chico. Por exemplo, nós vamos ver no livro do Milanês, do médium de Belo Horizonte, João Nunes Maia, no prefácio do Dr. Bezerra de Menezes, o livro é Segurança Mediúnica. E o prefácio desse livro é muito interessante. O Dr. Bezerra vai dizer o seguinte: e pelo que vemos no comportamento dos homens em geral, parece que a dor passa dos limites dos fardos a serem carregados e começa a se transformar em rogativa ao Senhor novamente. E se acontecer o que estamos prevendo, isso ele escreveu em 1983, e que não desejamos que aconteça, notem bem, a previsão do mundo espiritual não significa que eles desejam que isso aconteça. De ordinário, as profecias surgem para que não se cumpram. Elas surgem para um aviso. Allan Kardec vai mostrar isso para nós no livro A Gênese, no capítulo 16, quando ele vai elaborar uma teoria sobre a presciência. Quem conhece a teoria sobre a presciência? Por favor, levante a mão. Livro básico, gente, da doutrina espírita, ninguém conhece? A teoria da presciência de Allan Kardec, capítulo 16 do livro A Gênese, onde ele vai dizer para nós que as profecias existem para um fim útil. Elas sempre acontecem para um aviso à humanidade. E sempre acontecem antes de acontecimentos calamitosos, antes de guerras, antes de momentos de transição, para um fim útil. E aqui o Dr. Bezerra está escrevendo isso. E se acontecer o que estamos prevendo e que não desejamos que aconteça, olha só o que o Dr. Bezerra escreve. A Revolução Francesa e as grandes guerras não terão passado de simples avisos do que poderá advir pela imprudência dos povos. Mesmo assim, pedimos a Deus para abençoar a humanidade e não deixar acontecer o máximo merecido. Apelamos à misericórdia do Senhor para que deixe acontecer, se assim for preciso, o mínimo. Olhem bem, na verdade, nós merecemos o máximo, que são as injunções da justiça divina, tendo em vista os milênios de guerras, de destruições, de vilipêndios, de confrontos que as nossas sociedades terrestres, especialmente na Europa e na Ásia, empreenderam ao longo dos milênios da evolução humana. Então, pelas imposições da justiça divina, nós merecemos o máximo. Mas, pela misericórdia de Deus, nós podemos ter o mínimo. E para termos o mínimo dos nossos resgates, nós precisamos caminhar em paz. Esta é a condição que Chico Xavier vai nos revelar em 1986. Aí temos algumas cenas com ele. E aqui a teoria da presciência. Eu não sei como estamos de tempo. Como estamos de tempo? Ainda tem? Então vamos entrar na teoria da presciência, porque é importante que lembremos alguns pontos que Allan Kardec coloca. Por exemplo, no item 3 do capítulo 16, ele vai dizer: os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles. A extensão e a penetração da vista
são proporcionadas à depuração e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Então aqui ele está colocando uma pré-condição para aqueles que visualizam o futuro. Só pode visualizar o futuro os espíritos, principalmente o futuro coletivo da humanidade, os espíritos encarnados ou desencarnados, que já se desmaterializaram moralmente. Não é? Essa é uma condição. Então ele compara o homem que sobe no monte, no alto da montanha, e do alto da montanha é capaz de visualizar o vale, é capaz de visualizar toda a vida em torno e de prever acontecimentos. Por exemplo, se ele está vendo que lá no alto da montanha está chovendo pesado, não é? E que de lá nasce um rio que passa pela cidade, ele pode prever que haverá uma enchente naquela cidade, porque simplesmente a visão dele é mais alta, não é? E para ele o tempo e o espaço não existem, porque ele tem uma visualização mais ampla. No item 4, Allan Kardec vai dizer: como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que, em certos casos, em casos especiais, ele precinta esses acontecimentos, a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir em chegando a ocasião. Então, pode convir, sim, que a mediunidade da presciência aconteça, que os espíritos capacitados para tal nos avisem quanto ao futuro. Agora eu pergunto a vocês uma coisa. Chico Xavier na Terra e Emmanuel no plano espiritual estariam dentro da condição de Emmanuel para prever o futuro? Desculpe, dentro da condição de Kardec para prever o futuro? Qual que é a condição de Kardec? Os espíritos desmaterializados. Moralmente, eles não estão perfeitamente aptos a nos mostrar o futuro, dentro da teoria da presciência de Kardec? O que vocês acham, gente? Sim. Olha a vida de Chico Xavier, 92 anos de dedicação ao Cristo, 75 anos de dedicação à mediunidade com Jesus, 75 anos de caridade e amor ao próximo, 466 livros psicografados do mundo espiritual superior e publicados até hoje, sem contar as inúmeras atividades que ele desenvolveu a vida inteira em prol do Evangelho do Cristo e em prol da doutrina espírita. Então ele não teria condições de visualizar o futuro? Quem fala isso está indo contra Kardec. Quem diz isso está indo contra a obra da codificação. Porque Kardec diz que aquele que tem o espírito desmaterializado tem condição de visualizar o futuro. No item 4 ele prossegue: por isto é que Deus, às vezes, permite se levante uma ponta do véu, mas sempre com um fim útil. Tal missão pode, pois, ser conferida, porém, a alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. Está claro, não está? É uma condição humana, a mediunidade da presciência, e quando ela diz respeito à vida coletiva, ela é dada a alguns espíritos, notem bem. Kardec coloca lá: pode ser conferida, porém, a alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. Eu não tenho dúvida nenhuma que Chico Xavier é um desses espíritos. Se alguém tiver, me perdoe, mas eu não tenho. E no item 6, Allan Kardec diz: é assim que, em certas ocasiões, essas faculdades se desenvolvem providencialmente na iminência de perigos,
nas grandes calamidades, nas revoluções. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível. E nós não estamos diante dessa transição, gente? Ou nós estamos em transição ou não estamos? Se nós não acreditamos na transição planetária, nós também estamos indo de encontro à obra de Kardec, que a prevê com muita clareza. Não é? Mais adiante, no item 8, ele diz: tal faculdade é inerente ao estado de espiritualização ou de desmaterialização. Acontecimentos pertencentes ao futuro podem assim ser preditos. No item 9 prossegue: é uma faculdade inerente e proporcionada ao estado de desmaterialização. Sem dúvida nenhuma, Chico Xavier e Emmanuel estão dentro dessa classificação. No item 14, prossegue Allan Kardec: é assim, por exemplo, que pelo conjunto das circunstâncias podem os espíritos prever que uma guerra se acha mais ou menos próxima, que é inevitável, sem contudo poderem predizer o dia exato em que começará, nem os incidentes pormenorizados que possam ser modificados pela vontade dos homens. Ali no Oriente Médio, como o grande foco de preocupações espirituais. Agora, todos nós devemos colaborar como? Como com o bem, com a oração. Ele nos pedia a oração pelos nossos governantes, por aqueles que dirigem os destinos das nações terrestres, não é? E Kardec, no item 17, vai nos dizer sobre a presença espiritual. Avisam-nos das coisas futuras, pessoais ou gerais, quando necessário, na medida da perspicácia de que são dotados, como fariam conselheiros e amigos. Suas previsões, pois, são como advertências. Não significa que vai ocorrer a Terceira Guerra Mundial. Mas em fazendo essa previsão, ele está nos pedindo, pelo amor de Deus, que nós, na nossa pequenez, possamos colaborar dentro do nosso meio social para que ela não aconteça. Todos nós temos uma responsabilidade pessoal diante da coletividade humana. E nós podemos, na nossa humildade, colaborar através da prece, da oração constante, através do trabalho do bem, através da divulgação do Evangelho de Jesus, e em nosso caso particular, através da divulgação dos postulados espíritas cristãos. A maior caridade que possamos fazer em nome da doutrina, segundo o próprio Espírito Emmanuel nos diz. Não é? Por quê, gente? Porque o pensamento é tudo. Diz o Espírito benfeitor, guia espiritual da mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta. O pensamento é tudo. Todas as construções terrenas, todos os portentos que aí atestam o progresso são obras do ideal. Nações, cidades, leis são as exteriorizações do pensamento. E por isso nós podemos sim construir um mundo melhor, começando pelo reajustamento do nosso pensar, começando pela nossa própria responsabilidade de melhorar o mundo. E Neio Lúcio, para terminar a nossa exposição, através de Chico Xavier, vai escrever no dia 3 de junho de 1942, um trecho que está no livro por nós editado, Sementeira de Luz. É o pensamento o potencial primário e imprescindível em toda a realização. Então, se nós queremos um mundo regenerado de amanhã, se nós queremos participar deste mundo, se nós queremos ficar na terra sobreviventes da grande tribulação, é preciso começar a trabalhar hoje.
Aliás, é preciso começar a trabalhar ontem, porque nós já perdemos muito tempo. É preciso arregaçar as mangas, fazer a nossa parte, por pequenina que seja, por insignificante que seja, mas ela será importante no conjunto. Porque vários pensamentos de paz, vários pensamentos de amor, vários pensamentos e sentimentos de fraternidade, solidariedade, justiça, caridade, se unem uns aos outros, dando-nos a condição de modificar globalmente o que pessoalmente seria impossível fazer. Então, nós vamos voltar àquela fala do benfeitor da mãe de Chico Xavier. Cabe-nos operar o movimento de restauração das crenças puras. Que Jesus, nosso Divino Mestre, e os benfeitores amados, especialmente Chico Xavier na vida espiritual, nos inspirem nesse caminho de renovação. Muito obrigado. Vamos fazer uma pequena pausa, lembrando a todos que, ao retomarmos, a doutora Malini vai abordar o papel do Brasil na nova era, o papel e a função nossa, o que estamos fazendo para melhorar nessas reflexões que o Geraldo também nos trouxe. Lembramos também que a doutora Malini está à disposição para autografar seus livros, que temos junto à livraria, para quem quiser adquiri-los. Ela estará prontamente também dando seu autógrafo. E também, então, formulem suas perguntas para após a palestra da doutora. Vocês estão vendo cenas do Pinga Fogo de 1971. Eu trouxe essas cenas para lembrar a vocês que num dos programas Pinga Fogo, Chico falou nos 50 anos que nós teríamos pela frente, se não tivéssemos guerras, se nós mantivéssemos o nosso planeta sem belicosidade. Então é muito importante quem tem o DVD em casa estudar novamente o Pinga Fogo e verificar lá a parte em que ele fala nos 50 anos. Bem, nossa finalidade agora é ouvir Chico Xavier, né, numa entrevista especial que ele nos deu para a Folha Espírita, e eu vou entrar nela, mas só vou recordar aquilo que o Geraldinho nos disse antes, né? Em todas as duas situações, quer seja a melhor, a mais consentânea com a paz, sem guerras, etc., e a outra situação, ou a outra escolha, que nós poderíamos dizer, da civilização terrena, quando há a opção pela guerra e, portanto, uma situação muito mais dura, muito mais difícil, terrível. Então, o Chico está dizendo, segundo a entrevista do Geraldinho, que vocês poderão acompanhar no livro ou em DVD, em todas as duas situações o Brasil cumprirá o seu papel no grande processo de espiritualização planetária. Na melhor das hipóteses, nossa nação crescerá em importância sociocultural, política e econômica perante a comunidade das nações. Não só seremos o celeiro alimentício e de matérias-primas para o mundo, como também a grande fonte energética, com o descobrimento de enormes reservas petrolíferas que farão da Petrobras uma das maiores empresas do mundo. Isso, como vocês sabem, foi dito em 1986 para o Geraldinho e que vem se cumprindo, inclusive, com descobertas de grandes jazidas do pré-sal.
Agora, o caso ocorra a pior das hipóteses, com o hemisfério norte do planeta tornando-se inabitável, grandes fluxos migratórios se formariam então para o hemisfério sul, onde se situa o Brasil, que então seria chamado mais diretamente a desempenhar o seu papel de pátria do Evangelho, exemplificando o amor e a renúncia, o perdão e a compreensão espiritual perante os povos migrantes. Isto é muito importante a gente recordar, porque Chico se referia nas nossas conversas mais íntimas à questão de que o Brasil já é o coração do mundo. No entanto, ele precisava provar que era a pátria do Evangelho. E foi interessante porque eu fui entrevistá-lo no Centro Espírita Perseverança em dezembro, 27 de dezembro de 1992. E foi interessante porque eu fui com perguntas que nada tinham a ver com a missão do Brasil. Pois não há de ver que o Chico virou a conversa e foi para onde ele queria, porque ele queria me dizer a respeito do futuro do Brasil. Ele queria falar sobre isso. E eu deixei, então, que ele conduzisse a entrevista, né? E foi o que ele me disse naquela ocasião. Antes eu quero recordar com vocês uma fala que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que é importante para nós, né? No Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos escreve uma fala, né, do Cristo. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. É muito bom nós recordarmos essa fala do Cristo, porque, ao mesmo tempo que ela enaltece o nosso país pela sua missão, mas ela nos dá também muita responsabilidade. E esse é um momento de grande responsabilidade nossa. Alguns dizem que nós fazemos mal em divulgar as revelações de Chico Xavier sobre a reunião das potências angélicas e dizer quais são os vaticínios do futuro a partir dessa reunião. Nós não pensamos assim, porque as pessoas querem tutelar o meio espírita, querem passar a mão na cabeça, querem considerar que nós estamos no movimento como flores de estufa, que temos que ter os olhos sempre voltados somente para o melhor. No entanto, nós trazemos de volta essa consideração do Cristo para conosco, que está em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, exatamente para reforçar, destacar que nós precisamos dar testemunho da verdade, que nós precisamos cumprir a nossa missão. E num ambiente tumultuado como está a Terra, quando nós já chegamos ao fundo do poço do que diz respeito ao velho mundo e que estamos esgotando as vibrações mais terríveis
né, através de ações também nada recomendáveis, é mais do que justo que dentro do movimento espírita, já que não temos chefe encarnado, nós tenhamos a recordação para nós individualmente e para todos os espíritas coletivamente, chamando a nossa responsabilidade. Então, todo o conhecimento que nós recebemos, meus irmãos, tanta maravilha que veio desde Kardec até os nossos dias. Então, nós temos a ingenuidade de acreditar que já zeramos o nosso passado maléfico? Será que nós, com tanta informação, nós não temos certeza já de que precisamos esgotar o nosso passado espiritual, trabalhando para o bem e encarando as dificuldades que certamente surgirão e que estarão nas nossas portas, exigindo de nós o conhecimento, mais que isso, a exemplificação. Por que nós lançamos o livro agora, quando faltavam 8 anos para o cumprimento pelo menos do prazo que nos foi dado? Porque nós julgávamos e julgamos ainda que estamos com tempo para poder meditar sobre o assunto mais aprofundadamente. E nós temos que nos perguntar, será que todo o conhecimento que a gente tem da doutrina, será que nós não podemos raciocinar em termos de responsabilidade pelo conhecimento adquirido? Mas vamos em frente. O que me disse Chico Xavier na entrevista de 1992? Nós estamos com a nossa bandeira imaculada, inatingível por qualquer corrupção. Vejam bem, com toda a corrupção política, e já existia muito naquela época, Chico está dizendo que a nossa bandeira é imaculada. Nós, como povo, não temos nódoas maiores, porque a corrupção são de guetos, estão estanques, mas não na natureza do nosso povo. Depois ele diz, nossas dificuldades têm sido sobrepujadas pela fraternidade. Temos facilidade para aprender os ensinamentos de nossos amigos espirituais. Formamos os núcleos de paz e amor que são as casas de nossa doutrina. Veja que beleza! Nós recebemos um tesouro. Nós já conseguimos entender a engrenagem da vida. E o que nós estamos fazendo aqui, nós podemos responder às perquisições mais antigas da humanidade, por tudo quanto recolhemos. E por que arrepiar a carreira quando os espíritos nos pedem agora perseverança no bem e auxílio aos nossos irmãos da comunidade planetária? Por quê? Por que fugir? E por que achar que não temos estofo ou responsabilidade para assumir nossos compromissos, mesmo nas situações mais difíceis e cruéis? Ao movimento espírita está sendo dirigida essa mensagem, para que a gente coloque a mão na cabeça e pense, o que eu posso fazer para ajudar? Porque eu tenho princípios, eu conheço e eu sei que eu posso fazer a diferença. Veja o que ele diz. O Brasil tem tudo para ser aquele país privilegiado. Desse modo, vamos pedir aos nossos amigos que cada um se faça um agente da conciliação.
da esperança, do otimismo, na certeza de que estamos vivendo belos dias, apesar dos conflitos que estamos atravessando. Mas vamos desejar aos nossos legisladores, estadistas, grandes amigos da paz e da liberdade, que eles todos estejam unidos também conosco nos votos a Deus, para que o Brasil continue a ser este colosso de confraternização, de luz espiritual, que emana de todos os núcleos em que o nome de Jesus é venerado. Quanto à conceituação de pátria do Evangelho, nós somos compelidos a pensar no futuro, quando teremos talvez necessidade de exemplificarmos até com o sacrifício o Evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem nos esquecermos que, do ponto de vista evangélico, até ele foi atingido pelo sacrifício extremo, para dar-nos essa alvorada maravilhosa que é a doutrina de luz que nós abraçamos e que nos une a todos num abraço só, num só coração. Chegada essa época, a nossa época, naturalmente seremos compelidos a testemunhos e a exemplificações. E agora, antes das lutas maiores que o porvir nos reserva, serão horas difíceis para nós. Como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Essa reportagem está em Lições de Sabedoria, que foi me dada pelo Chico, como eu falei, em 1992. E eu fiquei até um tanto quanto espantada, porque, como eu disse, ele virou o assunto e falou exatamente o que ele queria. Ele está nos falando agora. É como se ele tivesse voltado e falado a todos nós com essa linguagem. Aqui ele está dizendo que até com o nosso sacrifício, mas nós temos que exemplificar. Então, não está no momento de passarmos a mão na cabeça de ninguém e dizer que isso não está acontecendo. Não é essa a questão. Se acontecer, nós temos que estar preparados. E antes que aconteça qualquer coisa, é preciso que a gente fique firme, trabalhando onde está, fazendo e dando o melhor de si. No lar, no trabalho, onde quer que estejamos. Porque segundo o capítulo 1 de A Gênese, Allan Kardec entregou o Espiritismo ao povo. Ele disse que não era chefe de nada, que cada criatura tinha que dar o testemunho da verdade espírita. Vem então Chico Xavier para nos dizer: nós temos necessidade de exemplificar, até com o sacrifício, o Evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Como esquecer? Veja bem, preparemos-nos, ainda na entrevista dele, preparemos-nos para um mundo de fraternidade verdadeira, em nos referindo à comunidade das nações. Preparemos-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras, que virão até o coração de nosso país, buscando a paz desejada, que para eles tem sido tão difícil de ser alcançada. Como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar, porque aprendemos e ensinamos o que constitui a razão de nossas vidas.
E, nessa mesma entrevista, vamos todos vibrar pela paz. Vamos orar para que não tenhamos surpresas desagradáveis, para que não tenhamos conflitos, desajustes, desesperos inúteis, porque nós precisamos de união e de trabalho cada vez mais intenso. Vejamos bem, um espírito de escola que dedicou toda a sua vida à humanidade, ele está nos conclamando a aceitar os acontecimentos, mas influir nesses mesmos acontecimentos. Aceitar fazendo o melhor de nós para aqueles que não tiverem mais casa, mas contribuir nesse estágio final para que a paz permaneça no mundo através da utilidade das nossas ações. Ações frutíferas no campo do bem. Por que então se retrair? Por que considerar que essa linguagem é muito dura, muito difícil para o movimento espírita, se nós temos tantas informações? Se nós conseguimos essa fé raciocinada de que falava Kardec, que é inabalável e que nos sustenta, como é que nós vamos negar tudo isso agora? Por quê? Vibremos para que o mundo permaneça em paz. Sabemos que diante do Divino Mestre a separação não existe, que todos estamos ligados uns aos outros e que por isso mesmo o próximo, mais próximo, é sempre aquela pessoa a que devemos mais amor, mais tolerância, às vezes, quem sabe, mais perdão, mais entendimento, para que a fraternidade não seja um mito em nosso mundo, em todas as dimensões. Vamos todos vibrar pela paz. Eu deixo essas últimas expressões do Chico como um lembrete para todos nós que nos incluímos no movimento espírita cristão. Nós não podemos ser ingênuos, meus irmãos, de acharmos que por ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, graças a Deus, é mesmo, mas provará que a pátria do Evangelho por suas ações, com todo esse conhecimento que nós temos. Levemos à frente as nossas casas espíritas, fazendo o melhor pela comunidade. E o medo, como muitos trazem à baila, que estamos provocando um medo e levando as criaturas ao desespero, isto é realmente uma irrisão, uma falta, uma observação errônea. Como é que nós vamos deixar de exemplificar o amor do Cristo na fase final do velho mundo? Como é que nós queremos participar da pátria do Evangelho sem essa exemplificação? De que forma nos conduziremos? O que as comunidades espíritas precisam, meus irmãos, desculpe falar, é de amor, de fraternidade entre nós, de sorrirmos quando um irmão consegue lutar a sua parte negativa e vence, de nos amarmos verdadeiramente, para que as comunidades e os núcleos espíritas não se sintam separados pelo personalismo inferior, de acharmos que uma casa é maior que a outra, de pleitearmos maior destaque na sociedade espírita. Isso é uma ilusão, são bolhas de sabão. O que nós precisamos realmente é do amor entre nós, a exemplificação do amor. E como diz o Chico, aquela pessoa que devemos mais amor,
mais tolerância, mais perdão, mais entendimento, lutarmos para que isso aconteça. Porque nós precisamos ser pessoas melhores, mais aptas a viver no mundo de regeneração. E eu encerro dizendo, Chico, muito obrigada. A você, a nossa eterna gratidão, por ser o que você é, humilde, bondoso, e por ter sustentado a Terra por milênios com as observações e lições do Cristo. Que Ele acompanhe cada um de vocês e que seja em nossas vidas esse farol que nunca se extinguirá. Muito obrigada. Se alguém quiser formular alguma pergunta, vou deixar a Roberta à esquerda e a Sônia aqui à direita, com papel e caneta, que nós já, em seguida, já começaremos a efetuar as respostas dos questionamentos por parte de vocês. Doutora Marlene, há fundamentos às profecias de Nostradamus? Você sim alguma profecia em relação a 2012 ou 2019? Eu não sou conhecedora profunda da obra de Nostradamus. Eu li os livros relativamente às Centúrias, ao que ele deixou, mas não vi nada de particular em relação a 2012 ou 2019. E quero crer também que é muito difícil decriptar essas mensagens, porque elas são muito... elas não são claras, né? E algumas sim, eu acho que trazem uma certa elucidação, inclusive mostrando determinadas coisas que já aconteceram. No entanto, eu não vejo assim nada de muito claro nas mensagens de Nostradamus. O que eu prefiro é ir direto à fonte, que é Jesus Cristo. Geraldo, Chico e Emmanuel fizeram um acordo de um auxiliar o outro, isto é, quando o Chico desencarnasse, o Emmanuel encarnaria. Está certa essa afirmação? É verdade que Emmanuel já encarnou no estado de São Paulo? Você teve a oportunidade de receber uma psicografia de Emmanuel? Não, nada disso. Bom, é fato que Emmanuel está reencarnado. O Chico avisou isso, começou avisando isso desde 1971, quando pela primeira vez ele comparece ao programa da Hebe Camargo, e a Hebe Camargo pergunta a ele sobre o espírito de Emmanuel e se ele algum dia voltaria à Terra. Isso foi na TV Gazeta de São Paulo, em setembro de 1971, e a partir daí ele começa a divulgar o assunto. Ele disse a Hebe Camargo, nós temos o áudio desta entrevista, né, com a voz do Chico dizendo isso, que eles conversavam sobre o assunto que, na opinião do Chico, o Emmanuel voltaria no final do século XX. Em seguida, em 1973, ele, respondendo a uma entrevista do nosso companheiro de Uberaba, Elias Barbosa, doutor Elias Barbosa, ele também fala sobre o assunto. Está, se não me engano, na pergunta 63 do livro Entrevistas. Depois, em 1975, ele volta a dizer o assunto no livro A Terra e o Semeador, novamente dizendo que ele, Chico Xavier e Emmanuel conversavam sobre a volta de Emmanuel à carne e que, no entendimento dele, Chico,
Isso se daria, no mais tardar, no final da década de 90. Não é? Há amigas nossas, muito ligadas ao Chico, dona Suzana Maia Mouzinho, de Petrópolis, e hoje residente no Rio de Janeiro, dona Wanda Joviano, que trabalhou com ele quase 2 décadas em Pedro Leopoldo. Ele também revelou, em 1980, que Emmanuel reencarnaria na família do casal Dona Laura e seu Ricardo, que são personagens do nosso lar, que reencarnaram, portanto, na década de 40, não é? Como está expresso lá no nosso lar, e que ele seria descendente dessas personagens. Depois, passado algum tempo, no final já da década de 90, ele volta ao assunto com Wanda Joviano e Suzana Maia Mouzinho, dizendo que ele estava já ultimando os preparativos para a sua volta e que teria ascendido ao mundo espiritual. Isso ocorreu no final do ano de 1996, ascendido ao mundo espiritual, por um período aproximado de 2 anos, 2 anos e meio, para, por sua vez, reencarnar. E como de fato aconteceu em 1999, tendo chegado o ano 2000, o Chico, feliz da vida, dá notícia da reencarnação de Emmanuel para vários companheiros nossos. Né? Eu quero destacar aqui, por exemplo, a fala da dona Sônia Barsante, atual presidente da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, o nosso caro Eurípides, né, filho adotivo do Chico, e outros companheiros que ouviram dele mesmo. O próprio Dr. Elias Barbosa, antes dessa data, ouviu em reunião pública perante todo mundo, e ele dá esse depoimento no DVD que o Oceano Vieira de Mello lhe entrevistou, chama-se Chico Xavier, inédito, de Pedro Leopoldo Uberaba. O Dr. Elias Barbosa, no final do depoimento dele, diz isso. O Chico disse para todo mundo ouvir, não foi só para mim não, que Emmanuel está se preparando para voltar. Não é? Para nós, especialmente, ele nos disse que eles inverteriam as posições, porque o compromisso dele